Incrível dia hoje, dia do nosso papo de estar aqui com você nessa série de lives que está sendo realmente incrível. Meu Deus. Gente, eu tô com a câmera virada. Ah, Oi, bom dia. Eu tô bom dia! na cama. Já In- entrei aqui toda atrapalhada, posicionando o celular, com a câmera virada. Eu falei, meu Deus, já são 8h03. Mas estou tomando meu suco verde, tintim. O que você está tomando aí, Denise? Um Um suco detox? detox. Ai, que Ah, minha filha, delícia! depois dos 40, né? Depois dos... Você tem 41, D? 44. E 4? Uhum. Eita, essa moça é muito nova, gente. Vou pedir a receita, nós vamos Ah, mudar o devia. tema da live. Como chegar aos 44 assim? Quero saber a receita do suco. Olha, acordei mais cedo para fazer cabelo e maquiagem, me preparar para a live, né? Porque do jeito que eu tava, não dava para chegar aqui, não. Ai, Denise, você sabe que eu admiro muito. Vocês conseguem se arrumar de uma forma muito prática, né? Vocês que vieram do mundo da TV, é tudo muito prático para A vocês. gente tem que se virar, né? Eu lembro que quando eu trabalhava na TV no interior, a gente não tinha maquiador, cabeleireiro, essas coisas, não, a gente tinha que se virar. E tinha que ser rápido, né? Porque não tinha muito tempo, assim, a gente tinha que produzir o programa, não sei o que, não sei o que. Você tinha ali meia horinha para ir pro camarim rapidão e ficar pronta e ir embora. Aí a gente acaba levando pra vida, né? Isso. Ó, a Rosângela está falando que você tem 44 com alma de 20. É Ah, bem isso, né, obrigada. Rosângela? Energia de 15, a Denise. Se parar o sangue esfria. Já ouviu essa frase? Eu já ouvi de um ser chamado Kaique. Menina, por falar nisso, eu até vou te falar, eu tinha esquecido que hoje é quarta, hoje é dia do programa dele, e ele apresenta daqui, né? Eu falei, meu Deus do céu, tem que avisar que a live não pode, tem que ir até umas 8h45, assim, no máximo, que senão eu tomo bronca dele. Não, 8h40 a gente encerra. Denise, seja bem-vinda aqui no nosso Muito Papo de Empreendedor. obrigada. É uma honra tê-la aqui. Direto, nós estamos aqui em Votuporanga, a 86 quilômetros de São José do Rio Preto. Nós estamos aqui no Ai, que interior delícia! e é falar de um tema que eu gosto tanto, que é felicidade. E eu gostaria, a gente sempre começa, Denise, pedindo para o nosso convidado contar um pouco da sua história. Sua história é de reviravolta. Então conta pra gente como que foi essa reviravolta aí. Quem é a Denise sabe, para quem está chegando aqui hoje e não conhece. Bom dia, gente. Obrigada primeiro pelo tempo de vocês aqui com a gente. Bom, eu sou jornalista de formação, sou do interior do Paraná, de uma cidade chamada Cascavel, que fica pertinho de Foz do Iguaçu. Sempre trabalhei com comunicação, rádio, jornal impresso, revista, TV, e eu passei por três veículos de televisão lá, que foi a Band, a TV Cultura e a Record, e eu me decepcionei muito em um desses veículos. E resolvi virar a página da minha vida, sabe? Fazer uma transição de carreira, ir para um outro lugar. E nesse período eu também estava assim, né, terminando meu relacionamento, então eu acabei me divorciando. Então foi tudo de uma vez, eu precisei de fato recomeçar tudo aos 40 anos. Não tinha 40, tinha 37. Falo que a vida começa aos 40, eu estava beirando os 40 quando eu resolvi dar um 180 na minha vida. E eu mudei, saí do interior para São Paulo para recomeçar, para em busca de novas oportunidades. E até quando eu cheguei aqui, na verdade, eu pensei em trabalhar em TV, porque era o que eu fazia. Só que quando a gente chega em São Paulo, cara, a gente se depara com uma realidade muito diferente. A competitividade, o ritmo, né, daqui é uma loucura. Para quem é do interior, a gente fala, caramba, o que que eu estou fazendo aqui, né? Mas eu não queria voltar, sabe? Eu queria tentar. Só que eu precisei mergulhar em autoconhecimento, muito, assim, foi muita terapia, fui muito atrás de me entender, de me encontrar. E nessa jornada eu descobri a psicologia positiva, que é um dos principais pilares da ciência da felicidade.
eu comecei a aplicar tudo que eu estava aprendendo em psicologia positiva na minha vida, sabe? E eu percebi o quanto aquilo estava me transformando e o quanto me transformou, né, nesses 7 anos que eu venho estudando esse assunto e decidi compartilhar isso com a minha audiência. Então, eu comecei falando muito sobre ciência da felicidade nas minhas redes sociais, no Instagram principalmente, depois mais no LinkedIn. Comecei a direcionar minha carreira para esse lugar, né? Comecei a dar palestras e tudo mais, até que em um determinado momento eu entendi que eu precisava levar esse tema para dentro das empresas, porque a gente passa a maior parte do nosso tempo trabalhando, não é? A gente Exatamente. dedica muito do nosso tempo, seja qual for o nosso trabalho, mesmo que o nosso trabalho seja remoto, ou que a gente seja dono de casa, é o nosso trabalho, né? É onde a gente realmente coloca toda a nossa energia, quase praticamente toda a nossa energia. Eu falei, cara, eu preciso falar de felicidade no trabalho. Fiz a proposta para o Caíto, né? Porque afinal de contas eu convivo ao lado de um CEO de uma grande empresa. Então eu falei, é nesse lugar que eu preciso começar. E aí a gente começou no ano passado um trabalho de felicidade dentro da Chili Beans, no escritório central, né? Que fica em Alphaville. E desde então eu venho me aprofundando neste tema especificamente, né? Dentro de todo o universo da ciência, da felicidade, eu afunilei para a felicidade corporativa, que é um trabalho que tem se destacado, inclusive no Brasil, assim, né? A mídia tem dado bastante atenção para isso, tentando entender o que é isso. Então, ele, por conta, né, desse espaço que a mídia tem dado para o tema, para a pauta, a gente tem percebido que os empreendedores estão interessados em saber como funciona esse trabalho. Então, brevemente, aí a minha trajetória, Você sabe, né, nos últimos anos para você vocês. sabe que as pessoas, a hora que vê, eu me lembro uma vez, foi no começo de 2019, que eu vi no LinkedIn, diretora de felicidade, uma portuguesa da Decode. Eu falei, gente, mas o que é isso, né? Porque é essa a pergunta que as pessoas se fazem. Marquei, já chamei ela no LinkedIn, marquei uma live para poder entender o que era isso. E eu acho que é uma dúvida, Denise, de todas as pessoas que estão aqui. Porque parece uma coisa muito irreal, mas eu tenho uma certeza. Eu criei inspiração da minha transformação, da minha reviravolta, e eu curei a minha saúde. Eu tenho empresa que empresas curam o mundo. E a felicidade na Chili Beans está curando muitas pessoas. Conta pra gente, então, o que é essa felicidade no trabalho corporativo? Porque acho que essa é a pergunta que muitas pessoas estão se fazendo, que é uma É, pauta é nova. muito, é muito interessante quando a gente vem com o tema, porque tem muitos questionamentos e a alta liderança, num primeiro momento, eles têm não é uma aversão, mas é assim uma desconfiança, né, com a palavra felicidade, porque imaginam que a gente vai deixar os colaboradores mais softs, assim, que vai ser uma coisa mais, sabe? E Vai. não tem absolutamente nada a ver com isso, assim. Não é você determinar um budget para construir, para oferecer uma sala de descompressão, por exemplo, como fez há anos atrás, colocou lá tobogã, piscina de bolinha, dados, jogos, pebolim, não sei o que lá, um café, uns sofás. Assim, as pessoas imaginam, vai ter ali um negócio mais divertido e tal. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Essas práticas, elas são interessantes desde que dentro da empresa já exista um clima organizacional que permita a gente ter um espaço de descompressão, um espaço mais descontraído. Então, a felicidade ela é um passo antes, é você olhar para como está o clima, né, da empresa. A gente já escuta falar sobre clima organizacional há muitos anos, mas entraram novos elementos dentro dessa equação para que a gente possa, de fato, ter um ambiente onde as pessoas se sintam felizes de estar ali, sabe? Que elas gostem de ir ali, que a hashtag segundou seja mais interessante do que a hashtag sextou, que seja na mente delas o hashtag sextou para descanso, para estar, né, curtir ali a vida pessoal, e o hashtag segundou seja coisa de energia, de cara, tem um monte de coisa bacana, eu gosto de estar naquele ambiente, eu gosto das pessoas daquele lugar. Então é muito trabalho que precisa ser feito antes, não existe receita de bolo, né?
a gente precisa, de fato, olhar para a cultura daquela organização, entender o que faz sentido e começar um trabalho que é de médio e longo prazo. Por isso que eu falo que não existe receita de bolo e não é uma fórmula que você aplica dentro da empresa e já vai funcionar assim de pronto. Não, é um caminho longo. A gente precisa, inclusive, do engajamento, né, dos colaboradores nas propostas que a gente apresenta de desenvolvimento, né, dessa pauta dentro da organização. Então, é bem interessante. Por quê? A gente vai trabalhar com pilares como saúde mental, relações, cultura, né? Muitas vezes a gente precisa até mudar a cultura da empresa. No Chili Beans, a gente não tem a dificuldade, por exemplo, de trabalhar uma cultura mais diversa, de inclusão, porque isso faz parte, né, do DNA da empresa desde que ela nasceu. Mas tem empresas que a gente vai ter que mexer com esse caldo social e nesse ponto sensível da diversidade, porque muitas é só da boca para fora, entende? E a diversidade, não estou falando só de diversidade LGBTQIA+, não. Estou falando da diversidade de pessoas que pensam diferentes, de pessoas que têm idades diferentes, e hoje a gente está vivendo um momento no mercado de trabalho interessante e desafiador, que é várias gerações trabalhando juntas, né? A gente tem baby boomers, a gente tem geração millennials, a gente tem geração Z, a gente tem essa última geração, que eu já nem lembro mais que letra que é, enfim. Então, você imagina o desafio que é a gente colocar todo mundo dentro do mesmo lugar e essas pessoas se entenderem. Então, é um trabalho que vem lá na base, sabe? De colocar todo mundo sentado e fazer quase que uma terapia em grupo mesmo, para as pessoas olharem de fato umas para as outras, olharem de verdade, sabe? Sem julgamento, entender um pouco mais da história de vida de cada uma, porque a gente não vai além do crachá, sabe? A gente olha para o nosso colega, com poucos a gente se conecta um pouco mais, mas a maioria a gente não se conecta, não conhece a história, e isso acaba dificultando essa conexão, que é tão importante para a gente desenvolver um ambiente de trabalho com um clima bacana, sabe? Porque Acho que eu fui pra as caramba. super fundamentais aí, né? Eu me lembro de uma mentoria em BH que tinha a gente estava com muitas referências, nós nunca tivemos tantas gerações, né? E um dos diretores com quase 70 anos, e aí eu trouxe um case de mentoria reversa, ele falou assim, acabou com o meu preconceito quanto a jovem. Porque desde que eu voltei ao Brasil, faz 6 anos que eu não conseguia ouvir um jovem. Você vê, ele mesmo criou uma barreira, e aí ele vendo uma jovem falar, aquilo muda. Isso muda o clima, muda a felicidade, muda tudo. Muda. Como que foi? Você falou 3 pontos que eu quero que depois a gente passe por eles: a saúde mental, as relações e a cultura, que para mim é a base. Mas vamos voltar lá. Como que o Caíto aceitou? Como que você convenceu? Quem está aqui ouvindo a gente falar, mas né, por onde eu começo, né? Você estava aqui, tudo bem. Como que foi esse convencimento? Olha, por que isso é importante? Qual que é o Certo. Bom, toda propósito mudança. de ter uma diretora de felicidade na minha empresa? Olha só que legal, essa pergunta é boa. Bom, toda mudança acontece pela dor ou pelo amor. No meu caso, foi pelo amor. Ainda bem. Eu brinco com isso porque é mais fácil pelo fato dele acompanhar a minha jornada, né? Desde que eu comecei, então eu compartilho com ele e ele percebeu visivelmente a transformação em mim enquanto ser humano, né? Ele sabe do poder das ferramentas que a ciência da felicidade tem. Então, vendo isso na prática comigo, na nossa convivência, óbvio que isso fez com que ele entendesse que teria um impacto dentro da empresa dele, né? Então, para iniciar esse trabalho, eu não comecei sozinha, porque eu imaginei que talvez houvesse um questionamento, né, das pessoas dentro da empresa pelo fato de eu ser a esposa do dono. Então, eu precisei levar uma pessoa de fora. Aí eu convidei o Vinícius Kitahara, que é consultor de ciência da felicidade no mercado há mais de 10 anos. Ele foi um dos precursores no Brasil, já atendeu Deloitte, Google, grandes empresas, e é uma pessoa assim, incrível, fantástica. Qualquer lugar que ele vai, assim, todo mundo ama. É O Vini é impressionante. tudo de bom, né?
Ele é muito. incrível. É um Tem moço assim, novinho, né? ele tem essa, esse carisma, né? E esse magnetismo. Eu falo, você tem um magnetismo, você tem uma coisa, enfim. E eu pesquisando no mercado, o nome dele me veio, nós conversamos, eu entendi que era exatamente aquilo que eu estava precisando, o parceiro que eu estava precisando para iniciar. Então, eu trouxe alguém de fora justamente para não parecer que era uma coisa imposta, né? E para as pessoas entenderem o que é esse universo da ciência da felicidade, porque a gente começa, de fato, com um letramento sobre isso, né? As pessoas precisam entender o que é a tal da ciência da felicidade. Então, foi um projeto piloto que nós implementamos, né? A proposta que eu fiz foi, vamos fazer um projeto piloto para a gente entender como que os colaboradores vão receber isso e se isso, de fato, vai ter impacto no dia a dia. Então, foi quase que uma aposta, né, que eu fiz com ele de implementação. Ele topou essa aposta, né, esse piloto, nós rodamos esse piloto no ano passado, e foi sensacional, porque as pessoas, de fato, elas querem isso. As pessoas querem, elas querem. Porque quando você tira uma horinha da sua semana para olhar para você e refletir, de fato, a gente traz reflexões, a gente aplica ferramentas, as pessoas elas se sentem valorizadas, porque quem faz isso na vida? A gente não faz. A gente não para se conhecer, para desenvolver nossa inteligência emocional, para saber lidar com o outro. A gente não faz isso. Claro, tem muitas pessoas que recorrem à terapia, a gente vive deixa a gente maluco, né? Se a gente pega aí os índices de ansiedade, de depressão, de transtornos, né, mentais, a gente vê que tá quase todo mundo, né, medicado ou em busca aí de uma solução para essas questões emocionais. Então, sim, muita gente tira esse tempo, né, de uma hora, porque vai à terapia e busca aí soluções para suas questões, mas em geral a gente não faz. Em geral, a grande maioria não faz, não tira esse tempo. Então, é um tempo que a gente coloca dentro da agenda da empresa para que a pessoa faça essa reflexão, para que a gente consiga melhorar essas relações humanas, desenvolver principalmente a inteligência emocional, que para mim assim, é uma chave, né, de sucesso dentro de uma empresa, porque são pessoas que fazem a empresa, então a gente tem que entender que o ser humano é complexo e a gente tem que trabalhar ali essas questões emocionais com eles, e dessa forma a gente vai percebendo uma mudança no dia a dia. Vocês começaram por onde, Denise? Por onde começar para quem está ouvindo aqui esse trabalho de felicidade? Pilotos, vocês rodaram com os diretores? Como que foi com voluntários? Quem queria? É, não, eu falo que não existe uma receita de Não bolo, né? Não existe tem, uma porque cada fórmula empresa, pronta. Não tem uma empresa, cartilha, né? Ai, vou pegar essa cartilha aqui e vou aplicar aqui. Não, não existe isso, porque, como eu falei antes, cada empresa tem uma cultura, uma realidade. você Então, ainda você tem precisa uma primeiro. cultura que já é uma cultura voltada, diferente das outras, né, Denise? A cultura é a base, isso com Com certeza. certeza, a cultura é a base. Então, você precisa avaliar o que faz sentido, né? De que Naquele forma momento. que você vai trabalhar. Você precisa primeiro fazer esse diagnóstico dentro da organização, para aí você entender quais ferramentas, de que forma que você vai conduzir. A gente, na Chili Beans, como a gente já é uma empresa aberta, a gente entendeu que nós poderíamos, sim, fazer encontros, né, com os colaboradores, trazendo os temas da felicidade. O começo desse trabalho, ele precisa ser um letramento. O que é um letramento? As pessoas precisam estudar sobre felicidade, né? Porque olha que coisa maluca. O que nós mais queremos na vida, o que o ser humano mais quer na vida é ser feliz. Essa- Mas ninguém para estudar sobre esse tema, para entender o que é felicidade. Porque a partir do momento que você começa a estudar sobre felicidade, você vai ver que felicidade não é alegria, não é prazer. Que felicidade não se resume a momentos felizes, que é o que a gente entende como felicidade. A felicidade é você saber lidar com os desafios da vida, entendeu? Não é a ausência de problema, a felicidade não é a ausência de dificuldade. A gente tenta, de todas as formas,
fugir, né, das emoções negativas, a gente tenta fugir de problema, a gente não quer ter problema, mas não existe uma vida sem problema. Então, a Esquece. felicidade não é a ausência de problema, mas é a capacidade que a gente tem de lidar com eles, entende? Então, é muito mais nesse lugar, mas a gente não para estudar sobre o tema. A gente não para fazer um caminho de autoconhecimento, entender sobre inteligência emocional. A gente não faz isso. E aí a gente vai levando a vida na breca. E não consegue, quando o bicho pega, a gente fica mal, a gente é, fica ansioso, a gente não sabe lidar com a ansiedade. Então, a partir do momento que você tem acesso ao conhecimento, ele vai te dando um norte de como você agir. Aí você toma melhores decisões diante dos desafios que você tem na sua vida. Então, é muito mais nesse lugar. Então, a gente começa esse trabalho, fazer esse letramento, que é para que as pessoas entendam o que é a ciência da felicidade e como que eu tomo melhores decisões diante dos desafios do meu dia a dia e da minha vida. Porque quando você fala em felicidade no trabalho, você não separa da sua vida pessoal. Não tem. Não separa. É tudo uma coisa só. A gente está falando de felicidade num contexto 360 para a pessoa, né? Se a pessoa tem um problema em casa, fatalmente ela vai chegar na empresa diferente. E se ela está com um problema na empresa, ela chega em casa, ela acaba levando isso, porque nós somos um só. Eu não sou uma Não pessoa tem. da vida pessoal e outra no trabalho, eu sou uma. E somos humanos, então a gente tem nossas vulnerabilidades, a gente precisa entender que se eu não estou bem em casa e isso afeta o meu trabalho, eu preciso ter uma rede de apoio lá no meu trabalho, que entenda que naquele dia eu não estou legal e que, de certa forma, vai me dar uma força ali, ou que se eu não conseguir ser produtivo hoje, é porque eu não estou bem, eu vou entender, vou me respeitar, eu tenho minha meta, tudo bem, mas eu vou tentar me organizar da melhor forma para não me sobrecarregar e não ficar doente mentalmente, sabe? É você olhar para a sua vida num todo e conseguir se organizar. Você falou uma coisa super importante aí, né, Denise? A empresa tem que ser uma rede de apoio, porque todo mundo tem que estar junto. É, O que vocês sentiram de mudança nesse período? Quais foram as principais caramba. mudanças? O que você ouviu lá? Olha, também é engraçado, teve uma situação, né, de um colaborador que, no segundo encontro que ele foi, ele dividiu com a gente que ele estava completamente incrédulo, né, com esse programa, que ele pensava, meu Deus, por que que a gente vai parar a nossa agenda para falar sobre um tema que é tão filosófico e a gente não tem tempo, tem meta para bater, vou parar aqui, ficar uma hora falando de felicidade. Aí no segundo encontro ele falou: vocês não têm noção o quanto isso me impactou, o quanto eu levei isso até para minha família, o quanto me fez refletir, e eu tenho certeza que isso vai impactar no meu dia a dia, na forma como eu lido com os meus colegas e tudo mais. Então a pessoa entendeu. Então, é muito louco, porque num primeiro momento pode haver de fato um preconceito em relação ao que vai ser feito, mas num segundo momento a pessoa entende que aquilo é para a felicidade dela e geral da nação, digamos assim, né, para a felicidade de todos ali que fazem parte dessa organização. Então a gente percebe de fato que isso acaba escorrendo para o dia a dia deles, né, no trato com os seus colegas, nesse desejo de conhecer mais, né, quem está sentado do lado, entender que isso é importante para que a gente construa um clima mais harmônico e as coisas fluam melhor e a gente consiga combater um ambiente tóxico, combater assédio, então, tantas outras coisas que não cabem mais nos dias de hoje, né? Eu falo que os modelos de trabalho que nos trouxeram até aqui não são os mesmos que vão nos levar para frente. Um modelo de trabalho que a gente se habituou, ele acabou adoecendo a gente. Então, a gente, de fato, precisa questionar, de fato, a gente precisa entender essa transformação. A nova geração está vindo com outras ideias, por isso que está tendo muito embate, mas a gente precisa escutar para entender se, de fato, não precisamos
mudar um pouco a regra do jogo. É óbvio que toda transformação ela é difícil pra caramba, né? Porque a gente tem ali o nosso modus operandi, principalmente quem é das gerações anteriores, então mudar esse mindset é bem complicado, mas a gente precisa aos poucos, né, trabalhar principalmente essas relações humanas para que não haja tanta é, de guerra, sabe? E é muito difícil, mas a gente consegue. Porque Aos a gente, pouquinhos. a gente adoece porque a gente não entende o outro, né, Denise? E aí você Sim. falou várias vezes do autoconhecimento. O autoconhecimento, para você, de 0 a 10 no trabalho da felicidade, quanto ele é importante? A 10, não há dúvida. É fundamental. O autoconhecimento ele é a porta de entrada para a felicidade, né? Na época da Grécia Antiga, tinha o Templo de Delfos, onde as pessoas elas iam lá para buscar uma resposta para as suas angústias, né? Era um oráculo. Então, e na porta de entrada do Templo de Delfos, que era esse oráculo onde as pessoas buscavam as suas respostas, estava escrito: conhece-te a ti mesmo. Olha que profundo que é isso. Ou seja, qualquer resposta que essa pessoa estava buscando lá dentro tinha uma pergunta. Aliás, tinha uma frase que já respondia, né? Que é conhece-te a ti mesmo. Então, todas as nossas angústias, todas as nossas respostas, elas estão dentro da gente. Então, a gente precisa fazer esse caminho de autoconhecimento, que é bem desafiador, né? Porque muitas vezes você vai se deparar com coisas que doem muito, mas a cura, ela vem dessa dor, ela vem de você olhar para você e se entender, entender por que que você reage as situações do seu dia a dia, do jeito que você reage, né? Por que que o outro funciona daquele jeito? Porque a partir do momento que eu começo a me conhecer, eu também vou entender como o outro funciona. Porque somos seres humanos, somos a mesma espécie, né? Então, é muito interessante, porque isso ajuda a gente a se relacionar. Porque eu brinco sempre, né, Denise, que o nosso principal relacionamento é o relacionamento amoroso. Quanto tempo você está junto com o Caíto? Não é um desafio a gente se entender? Tem hora que você tem que desenhar, porque se a gente não se Ô, conhece, imagina numa empresa que, né? nossa, Olha o tanto de coisa, porque eu não consigo entender a Denise no relacionamento de trabalho. Como é importante essa pauta de parar, sentar, se conhecer e falar, puxa, quem é a Denise? é muito importante. É muito importante você olhar para o outro e entender por que que ele tem determinada opinião, ou porque ele não está bem, né? Às vezes tem um dia que a pessoa está pá virada e você não entende, você já vai com 4 pedras na mão e aí vira aquele cabo de guerra. E às vezes a pessoa ela está passando por um momento difícil, está sobrecarregada, mas você não para pensar nisso, sabe? Não tem paciência. Eu falo que o segredo de qualquer relacionamento é a paciência, né? Você no momento de crise, por exemplo, você fazer um silêncio proativo, que é aquele silêncio proativo porque você fica analisando o que o outro está falando, segura sua onda e só depois você vem para uma conversa mais madura. É muito difícil, óbvio, porque nós Olha, somos então. emocionais, nós não somos seres racionais. A gente acha que é racional, a gente acha que é uma espécie racional, mas a gente é totalmente emocional, a gente é totalmente guiado pela emoção. Por isso que existe a tal da inteligência emocional, porque a emoção é burra, né? Se você deixar a emoção guiar, cara, ela vai te levar para lugares que você não quer e depois você se arrepende. E para consertar o estrago é bem mais difícil. Agora, se você usa de inteligência para gerenciar suas emoções, você consegue ter sucesso em qualquer relação. É um processo, né? Entender como nossa mente funciona, quais são os nossos gatilhos, porque nós temos muitos gatilhos por conta de todo o nosso histórico, né, de todas as experiências que a gente viveu. Então, cada um tem a sua experiência e cada um reage de uma forma diante das situações. Por isso que é importante a gente fazer esse mergulho. E olhar, né, Denise? A gente falou da saúde mental, falou da cultura,
Você falou aí dos relacionamentos que são a base de tudo, que é uma coisa que não vai ter um resultado, não tem uma fórmula pronta, porque a empresa sempre quer uma fórmula pronta. Ah, então tá, eu vou levar a Denise lá, ela vai dar uma palestra, vai contar o que ela fez, vai mudar a vida da minha empresa. Não vai. Não, Você começou não. falando, isso é longo prazo. É. O que acontece assim, Dose, numa palestra, né, num workshop, você desperta aquele aquele interesse das pessoas de entenderem um pouco mais e se aprofundarem naquele assunto. Num segundo momento, você vai ter um engajamento das pessoas para elas, poxa, eu realmente quero isso, eu realmente estou junto, vamos olhar para esse negócio aqui, vamos ver como, deixa eu entender. Sabe, por isso que é um processo de médio e longo prazo, porque tem que ir havendo o engajamento, tem que ir havendo o interesse, tem que ir havendo a troca, e nesse processo a gente vai percebendo as mudanças, né? Mas, de fato, é importante abrir espaço na agenda para a gente falar de temas que nunca fizeram parte do ambiente de trabalho, né? A gente tem todos os processos de uma empresa que são importantíssimos para essa empresa caminhar e gerar lucro, mas a gente precisa entender que essa empresa é feita de pessoas, não só de processos, e que o ser humano é muito complexo e ele precisa ser olhado porque a gente está pifando. A realidade é essa. Se você olhar para né, o cenário hoje tão complexo e as pessoas tão ansiosas e doentes, é sinal de que tudo que a gente veio fazendo levou a gente para esse lugar, né? Óbvio que tudo que a gente fez com que a gente chegasse onde a gente chegou, mas agora a gente precisa olhar com carinho para o ser humano, porque a gente chegou num ponto de que nós estamos ficando doentes, então a gente precisa rever esses modelos aí de trabalho, de fato. Eu falo, Denise, é claro que eu falo muito sobre aquela frase, trabalho enquanto eles dormem, né? A nossa geração, principalmente, a gente ouviu isso. Então, a gente entendeu que a gente precisava se matar de trabalhar para chegar a algum lugar. Mas aí, beleza. Quando você olha para trás, você perdeu tanta coisa importante por não ter conseguido equilibrar a sua agenda, sabe? Deixou de ficar com os filhos, deixou de estar com as pessoas que ama, sacrificou tanta coisa. Para cada um, isso vai ter um peso. Para algumas pessoas, vai ser bem pesado. Vão olhar e falar: poxa, eu realmente me arrependi. Outras não. Outras não. Vai depender do que é sucesso para cada um, né? Então, essa lógica, né, do trabalho enquanto eles dormem, ela é um pouco perigosa, porque o custo disso pode ser uma doença grave. Né? Será que vale a pena você chegar no pódio todo arrebentado? será? Eu É, tô esse, esse, esse questionamento, sabe? É esse questionamento com Denise, que a gente tem que é ter. claro. Esse tema felicidade no trabalho que você levou, você teve uma reviravolta aí na sua vida, como já foi, já é o seu programa, né? Foi uma Ah, reviravolta em tudo. É, se você pudesse deixar três pontos assim que mudaram a sua vida, e com certeza deve estar mudando de todas as pessoas da Chili Beans, como eu sempre digo, empresas curam o mundo, eu acho que não tem outro caminho, eu acho, não tenho certeza que não tem outro caminho. A gente vai curar o mundo é pelas empresas, né? E começa pela gente, cada um de nós. Quais são os três pontos que você viu mais mudança na sua vida? Quando tá. você começou a ver na psicologia positiva, que você começou a estudar e realmente transformou tudo. Eu vou falar de três situações assim, que para mim são fundamentais, são três chaves. Quando eu vi a maior pesquisa, quando eu tive acesso à maior pesquisa sobre felicidade já realizada no mundo, que é feita pela Universidade de Harvard há quase 90 anos, é uma pesquisa contínua, são 86 anos. Essa pesquisa revelou que o principal fator de felicidade do ser humano são as relações de qualidade e confiança. E aí eu entendi que relações tóxicas nos adoecem. Então a gente precisa investir nas relações de qualidade, relações de confiança, nas pessoas que a gente pode confiar, nas pessoas que são os nossos 190, sabe? Que a gente pode ligar a hora que o bicho Socorro! pega, entendeu? Que você pode ligar às 3 da manhã, investir tempo nessas relações, carinho com essas pessoas, e as relações tóxicas, deixar
deixar de lado, deixar de conviver com essas pessoas, porque elas nos adoecem. E se não tiver como deixar de conviver, porque às vezes é uma pessoa da nossa família que mora dentro da nossa casa, a gente minimizar o máximo o conflito, né? Tentar administrar isso da melhor forma. Então, esse é um ponto, né? O quanto as nossas relações de qualidade e confiança são importantes para a gente e que a gente pode ter amigos no trabalho, sabe? Quem são as pessoas no meu trabalho, poxa, que eu gosto, que eu posso contar e fomentar essas relações. Esse é um ponto. Porque nós somos seres sociais. Isso está no nosso DNA. A gente não vive sozinho. Inclusive, nessa mesma pesquisa, mostra que a solidão leva à depressão. E nos Estados Unidos tem muita, muita, muita gente sozinha, porque eles têm essa cultura de correr atrás das coisas e deixar as relações de lado, e quando eles chegam no sucesso, eles estão solitários. Então, ter muito cuidado com isso, sabe? O que é sucesso para mim, né? Reflita sobre isso. Sucesso é a gente ter amigos. O segundo ponto, isso quando eu entendi, gente, eu comecei a cuidar de fato das minhas relações e equilibrar trabalho e vida pessoal. O segundo ponto é a atenção plena. Gente, a primeira vez que eu ouvi sobre mindfulness, eu achava que era uma coisa meio ligada ao budismo, que tinha a ver com religião. Não tem absolutamente nada a ver com o budismo. O mindfulness, ele é um modo de vida que é você viver no presente e a nossa mente, ela fica mais de 50% do tempo em outro lugar, que é ou no passado ou no futuro. A gente tem esse modus operandi mesmo, ou a gente está muito no futuro antecipando as coisas que eu tenho que fazer, me preocupando com as coisas que eu tenho que fazer, elaborando conversas que 90% das vezes não acontecem, a gente fantasia demais, e isso leva, inclusive, a gente a uma ansiedade, ou a gente fica remoendo coisas que a gente não conseguiu resolver no passado, sabe? E isso pode, inclusive, levar à depressão, essa angústia, sabe? De querer voltar e resolver e não tem como voltar, porque, gente, passado é memória e futuro é projeção mental, né? Então, são tempos que, de fato, não existem, o que a gente tem mesmo é o momento presente. Então, a gente precisa se fixar. Quando eu comecei a entender isso e colocar esse fato na minha vida, eu percebi que eu fiquei mais atenta com as coisas, né? Por que a gente fica desligado? Porque a nossa cabeça não está aqui. E quando a gente vive de fato o presente, a gente consegue ser mais grato, a gente consegue perceber coisas simples mesmo do nosso dia a dia que nos fazem bem. Se a gente fica com a cabeça lá e cá, sabe, pensando em mil coisas, a gente esquece de ver as coisas simples que estão ao nosso redor e pelas quais a gente precisa ser grato. E o terceiro ponto é isso, é a gratidão. Uma mente grata, um coração grato, um ser, uma alma grata, é uma alma feliz. Se você desenvolve gratidão na sua vida, você consegue, inclusive, ser mais criativo para encontrar soluções para os seus problemas. Porque se você só vê problema, 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 se você só reclama, 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 a vida fica uma merda. Porque você não consegue ver as coisas boas. Você não consegue encontrar solução, porque você está amargo por dentro. Então, você precisa desenvolver essa gratidão. Inclusive, tem exercício para isso. Eu comecei a fazer esse exercício na pós-graduação de psicologia positiva. É um exercício muito simples, que simplesmente você precisa ter um caderninho, inclusive eu vou pegar o meu, que é assim, ó, pequenininho mesmo, que você toda noite vai lá e escreve 3 coisas boas do seu dia, coisas simples, pequenas, e que emoção que você sentiu. Por exemplo, meu filho me olhou nos olhos. Eu tenho um bebezinho que é a coisa mais linda. Ele tem 2, Dê? Tá com 1 ano e 4. 1 ano e 4, ele não fez 2 ainda. Eu achei que ele tava com 2 já. Ele é grandão. E aí, assim, meu filho me olhou nos olhos. Nossa, minha alma ficou completa, eu senti algo diferente. Descreve. Ou você só escreve, senti um arrepio, senti algo muito bom. Então, você escreve a coisa boa. Tomei um café com terapêutica, né? Por que os psicólogos, né, psiquiatras, enfim, pedem para a gente escrever? Porque cura, a escrita cura. E esse exercício da gratidão foi um exercício proposto pelo Martin Seligman na década de 90. Ele era presidente da Associação Americana de Psicologia. Ele propôs a psicologia positiva, que é uma outra história que eu não quero me alongar, mas ele foi quem trouxe para a academia essa proposta, né, da psicologia positiva, e na época ele fez esse exercício com pacientes em tratamento
tratamento contra o câncer. Depois de 4 semanas, escrevendo todos os dias 3 coisas boas e as emoções, esses pacientes tiveram uma melhora no quadro de depressão. Então, ele percebeu que, de fato, desenvolver a gratidão faz com que a gente tenha uma mente positiva, ajuda a gente até em questões de saúde mental. Então, é um exercício que super funciona. E depois de um tempo, é muito louco, porque você começa a ser grata automaticamente, sabe? No seu momento de oração, você já começa agradecendo, durante o dia, acontece alguma coisa legal, você fala, caramba, eu sou grato por isso. E não tem nada a ver com aquela turma gratiluz de abraçar a É árvore, olhar para o que tá certo, né, Dê? não é isso. É olhar... Apesar de que isso é super legal também, né? Graças a Deus que existem Claro! pessoas assim do bem, que né, se conectam com a natureza e tal. A galera tira sarro dessa turma. Mas, ó, eles têm uma visão de futuro. Mas o que eu estou falando é exercício científico mesmo, né? Para quem é mais incrédulo, que acha, não tem que ser história de hashtag gratiluz, isso aí é bom pé no saco, mas não tem nada a ver, gente. É olhar Isso é exercício científico, muda aqui, ó, neuroplasticidade cerebral. o jeito que você olha para a vida, né, É Dê? o Olhar para o que tá certo. A gente passa a vida olhando para o que Exatamente. tá errado. Gratidão é mudança de olhar. Então, esses 3 Mudança pontos, para mim, de olhar. transformaram a minha vida. Cuidar das minhas relações de qualidade e confiança, ser presente, né, desenvolver a atenção plena e desenvolver a gratidão. Eu não falei do exercício de atenção plena, mas o exercício de atenção plena é meditação. Meditação. A meditação ajuda muito a gente. Qualquer tipo, não precisa ser mindfulness, qualquer técnica de meditação que você consiga fazer constantemente vai te ajudar a dar aquela aterrada a viver o presente. É Viver o muito aqui e legal. agora, que a gente só tem o aqui e agora, A né, gente só Dê? Para tem aqui fechar, agora. em um minuto, fala pra gente o que é mais importante na tua visão de Denise para a vida pessoal de qualquer pessoa. Eu já falei, cuidar das relações. É o mais Relação. cuidar das nossas E relações, para as relações que importam pra gente, sabe? Nossos já é amigos esse de primeiro. verdade, as pessoas da nossa família, cuidar, ter tempo com eles. Isso a vida é sobre isso. A gente não passa na vida sozinho. Eu costumo dizer o Não, seguinte: se você ganhasse na Mega Sena, ganhasse não vai fazer, muita não. grana, muito, para realizar todos os seus sonhos, mas a condição seria você viver numa ilha só. E aí? Não vai, né, Dê? Ninguém faz nada Cara, sozinho. E para que essas não. relações sejam positivas, se levem para a gente para o mais, o que é mais importante? Para que as nossas relações sejam positivas, a gente precisa desenvolver inteligência emocional para saber lidar com as pessoas. Porque todo mundo tem uma personalidade, tem um jeito de ver a vida, uma forma de reagir às situações da vida, e a gente precisa entender de ser humano. Quando a gente começa a estudar um pouco mais, sabe, como as personalidades. A gente precisa. A melhor dica de todas é estude sobre o ser humano, estude sobre autoconhecimento, estude sobre inteligência emocional, leia livros sobre o assunto. Isso muda completamente o jogo, gente. As pessoas costumam falar para mim: "Veja, como que você consegue conviver com o Caíto, que essa pessoa acelerada, ele tem uma personalidade fortíssima, ele é uma pessoa de comando, muitas vezes assim. Tenho certeza que é só ele que decide o restaurante, é só ele que decide os passeios na viagem. Falei, Não. sabe, mineirinho, vai pelas beiradas? A gente consegue tudo que a gente quiser se a gente tiver inteligência. Se a gente entender como o outro funciona. E se a gente ter jogo de cintura, o que é muito desafiador, porque muitas vezes a gente quer ter razão. Mas assim, é melhor ser feliz do que ter razão. Nem sempre a razão vai ser legal no fim das contas, porque pode ter um conflito ali. Então, às vezes, você ceder um pouquinho para depois você ganhar o jogo, é bom. A gente tem que ser inteligente, deixar o nosso ego muitas vezes de lado, ser Exatamente. frio e calculista, que não é fácil, para que a gente consiga tudo que a gente quiser. Tudo. Olha só, tô entendendo fora aqui. E para o trabalho, qual é o ponto fundamental? A mesma coisa. Você saber se relacionar com as pessoas, sem dúvida nenhuma. A relação. Principalmente se você for um líder, né? Hoje a gente fala que as pessoas elas são contratadas pelas suas habilidades técnicas e demitidas pelos seus comportamentos.
E comportamento está totalmente relacionado à convivência, né? Então, por isso que soft skills são as skills do futuro, né? Os comportamentos do futuro. Então, antes de você ser, sei lá, formado em Yale, Harvard, sei lá, o que for, você precisa saber lidar com gente, né? Esse é o maior segredo de todos. Mesmo que você seja uma pessoa que trabalha, sei lá, no TI, quietinho lá, não convive com ninguém. Em algum momento você vai precisar, nem que seja online, né, compartilhar alguma coisa e a gente precisa ter esse jogo de cintura, que esse é o segredo do sucesso na vida pessoal e profissional. Não, daí você falou tudo, como diz. E semana passada, meu artigo no jornal, eu brinco que relacionamento é pó de ouro. É isso, você colocou nos três pilares aí, porque inteligência emocional também é saber se relacionar. Nos três Totalmente. pontos. É pó Nós de somos ouro, vamos tão esparramar pó de ouro. diferentes. Nós somos muito diferentes, né? Nós somos muito diferentes uns dos outros. São personalidades diferentes. Tem pessoas que são mais sanguíneas, tem pessoas que são. Eu não vou lembrar aqui as personalidades agora de cabeça, mas tem pessoas que são mais tranquilas. Então a gente precisa entender até que aquele que é mais quietinho, né? Por que que ele é mais quietinho? Às vezes você olha uma pessoa que é mais introspectiva, você acha que ela é uma pessoa, sei lá, já julga, fala, mó metido aquele ali, não fala com ninguém. Não, a pessoa é tímida. Você precisa ter essa inteligência de perceber Calma, quando né? você olha nos olhos. Não é porque ela não gosta de você, é porque ela é quietinha, sabe? E a gente, às vezes, a gente julga porque, eu sou expansiva, não sei o quê, o outro lá nem me olha na cara, mas não é que ele não te olha na cara, é que ele é tímido, quieto, quer ficar mais, é mais retraído. Então, como que você chega nessas pessoas? Tem que ter até um cuidado na abordagem, não pode chegar chegando, pegando, tem gente que odeia quem fica pegando. Não, sabe, essa inteligência de você entender quem que o outro é, ajuda muito. E é de observação. Você falou tudo. Observação, relacionamento é pó de ouro. Dê, muitíssimo obrigada. A gente ficaria aqui o dia Nossa, inteiro conversando. Eu desativei os comentários para a gente tirar uma foto, sorria. Muitíssimo obrigada, que você continue obrigada, espalhando felicidade pelo mundo. Seguimos obrigada. juntos. Que bom que o Caíta aceitou, que começou isso na Chili Beans. Quantas pessoas, quantas vidas transformadas através da felicidade. Muitíssimo Obrigada, obrigada. Graça. Seguimos juntas. Beijo, Deise. É só o começo. Beijão. Tchau, pessoal. Até quarta que vem. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Ótimo Obrigada. dia. Tchau.